Só esta semana a gente teve 2 sinais de que o Bolsonaro pode ter finalmente entendido que ele precisa focar o discurso no eleitor que talvez, quem sabe, possa votar nele. Diferentemente do que ele tem feito até agora, né, que é só alimentar aquela militância. E o Bolsonaro parece disposto a qualquer coisa para vencer essa eleição. Numa entrevista para um podcast, ele disse que se arrepende de declarações ditas na pandemia e também disse que vai passar a faixa se perder as eleições. Não é surpreendente? Num outro episódio, o deputado Douglas Garcia, do Republicanos, achou que ia virar herói, que seria aclamado, que talvez, sei lá, ia ganhar um lugar no Olimpo dos piores do bolsonarismo. Mas não foi isso que aconteceu. Douglas Garcia se viu abandonado pela cúpula bolsonarista, que condenou o assédio e a agressão verbal contra a jornalista Vera Magalhães. Mas vamos parar para pensar. Por que essa mudança de posicionamento? Por que a cúpula bolsonarista teve um lampejo de civilidade e entendeu só agora, faltando 2 semanas da eleição, eles entenderam que atacar uma jornalista mulher no seu lugar de trabalho é uma coisa inaceitável? Será que o Douglas Garcia vai ser usado como um boi de piranha pelo bolsonarismo? Tem método. Você já deve ter ouvido algumas vezes que o bolsonarismo tem método, e tem. Você pode perceber que em momentos de muita tensão, e esse é um momento de tensão para o bolsonarismo, porque o resultado das eleições não é nada bom, quando as notícias são negativas, o bolsonarismo se organiza e dispara de uma forma totalmente coordenada, o mesmo discurso, contra ou a favor dos mesmos alvos. Mas não foi o que a gente viu essa semana. A militância, gente, estava e ainda está desorientada. Cada um correndo para um lado. Vamos embora entender o que tem por trás disso? Eu sou Marilis Pereira Jorge. A pessoa não consegue falar o nome dela. Eu sou Marilis Pereira Jorge e, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Começar, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu cantinho aqui no meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça, gente. Deixa seu like se você gostar do vídeo, aciona o sininho para receber as notificações e aproveita para se inscrever para receber a newsletter do meio que chega cedinho no seu e-mail às 7 da manhã. São 8 minutos de leitura com todas as notícias que você precisa para encarar o dia super bem informado. Mas vamos embora continuar esse papo. O Bolsonaro pode até fazer de conta, mas ele não está arrependido, gente. Ele está desesperado. E ele vai fazer qualquer coisa para tentar reverter o resultado das pesquisas. Essa semana, ele disse que se arrepende por algumas declarações durante a pandemia, como aquela que ele disse que não era coveiro. Segundo ele deu uma aloprada. Agora, imagina você ser presidente e dar uma aloprada enquanto morrem milhares de pessoas. Nesse mesmo podcast, ele disse que vai passar a faixa se ele perder as eleições. Tem método. Essas falas do presidente tentam amaciar, tentam ganhar o eleitor que até votaria nele, eu não sei como, mas tem pavor desse comportamento desumano, agressivo, antidemocrático que ele tem sempre. O que eu fico impressionada é que o Bolsonaro e o comando da campanha só tenham se dado conta disso agora, né, há 2 semanas da eleição. Eu só fico pasma que Bolsonaro, o comando de campanha, só tenham se dado conta disso porque os números estão aí. No começo de abril, o Datafolha publicou uma pesquisa que mostrava que a reprovação da atuação do Bolsonaro contra a Covid caiu, mas 46% das pessoas ainda lembravam que foi uma gestão caótica, criminosa, cheia de falas alopradas. Outro ponto que pega na maior parte do eleitorado são os ataques que o Bolsonaro faz contra a democracia. Uma pesquisa do começo de agosto, também do Datafolha, mostra que para 76% das pessoas... Ó, o Zig. O Zig não quer falar de política. Mostra que 76% das pessoas, a democracia é a melhor forma de governo. Não sei o que passa na cabeça dessas outras pessoas.
Então, gente, essas declarações que ele deu no podcast foram para esses eleitores, que não significa que ele tenha mudado o que ele pensa, claro. Agora, vamos lembrar que o mesmo presidente que está indo viajar para enterrar a rainha da Inglaterra nunca visitou um dos dezenas de hospitais que estavam abarrotados de pessoas que estavam à beira da morte. Ele jamais demonstrou solidariedade a uma família brasileira. Essas coisas não podem ser esquecidas. Agora, faltou combinar com os russos essa mudança de discurso e de postura. O deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, do Republicanos, estava esperando ser acolhido, aclamado, depois de ter assediado e agredido verbalmente a jornalista Vera Magalhães. Mas seu apoio até veio de um lado, o repúdio ao comportamento dele veio de onde menos se esperava. Primeiro foi o Tarcísio de Freitas, que é candidato ao governo de São Paulo, que tratou logo de dizer o seguinte: eu mal conheço, nem tenho contato com esse idiota. O que não é verdade, porque logo em seguida as redes sociais estavam cheias de fotos do Tarcísio abraçado ali com o deputado na maior intimidade. Tudo bem que é época de eleição e candidato abraça até idiota. Mas não demorou, gente, para que viesse o principal sinal de que o Douglas Garcia pode sim ter virado persona não grata no bolsonarismo. Numa longa sequência de tweets, o deputado Eduardo Bolsonaro classificou o episódio como lamentável. Disse mais: não há justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente em seu local de trabalho. Gente, quando eu li isso, eu achei que a conta do deputado estava hackeada. Mas sim, o Eduardo Bolsonaro disse isso. Disse isso 2 semanas depois do pai dele ter feito exatamente a mesma coisa. Vamos lembrar que no debate da Band, Bolsonaro fez insinuações de cunho sexual e disse que a Vera é uma vergonha para o jornalismo. Exatamente o mesmo discurso, o discurso que foi repetido por Douglas Garcia essa semana. Tem mais, para vocês verem como esse novo discurso é uma hipocrisia. Recentemente, o Conselho de Ética abriu um processo contra o Eduardo Bolsonaro, que fez um tweet debochando da tortura que foi sofrida pela jornalista Miriam Leitão. Você ficou confuso? Imagina isso na cabeça da militância bolsonarista. Eu acho que eles ficaram mais perdidos do que cachorro em procissão. Ou aquele meme famoso do John Travolta. Sem entender nada. Mas foi isso. Enquanto defensores famosos aí do presidente mostravam apoio ao Douglas Garcia, uma ala muito mais poderosa do bolsonarismo mandava sinais de que, sim, ele vai ser abandonado pela cúpula. E isso não é à toa. O bolsonarismo precisa do voto feminino para melhorar o seu desempenho e precisa fazer de conta que respeita as mulheres, as instituições, o trabalho da imprensa. O Bolsonaro jamais se desculpou pelo que ele fez com a Vera Guimarães, pelo ataque que ele fez contra ela, mas esse episódio patético, criminoso, que foi protagonizado pelo Douglas Garcia, é exatamente o que o bolsonarismo precisava para fazer de conta que respeita as mulheres, a imprensa, as instituições. Isso tudo ao mesmo tempo em que eles tentam colar no Lula o rótulo de misógino. Tem um vídeo com uma fala recente do ex-presidente em que o Lula fala que se quiser bater em mulher, que seja fora de casa. Esse vídeo está circulando em vários perfis nas redes sociais, inclusive no da Michelle Bolsonaro no Instagram. Tem método, gente. Essa reação à conduta do Douglas Garcia também foi orquestrada, foi combinada ali. Segundo o jornalista Fábio Zanida da Folha, a estratégia foi coordenada pelo núcleo mais próximo do presidente, que é representado pelo Eduardo Bolsonaro, o comando de campanha do Tarcísio de Freitas e parte dos influenciadores aí bolsonaristas. Ou seja, eles se juntaram e combinaram o que eles iam fazer. Nos bastidores, tem uma fofoca, sempre tem uma fofoca, né? Nos bastidores, a fofoca é que o Eduardo Bolsonaro e o Douglas Garcia não se bicam. Então, vocês entenderam por que foi tão fácil usar o deputado bolsonarista como boi de piranha? Porque ele não importa. É assim que o bolsonarismo age, mesmo com seus aliados, quando esses aliados não interessam mais. A questão que fica agora é a seguinte: ainda dá tempo? Em 2 semanas, o Bolsonaro consegue convencer alguém de que ele não é exatamente o que ele sempre foi? Um sujeito autoritário,
antidemocrático, insensível, incompetente e sim, misógino? Eu não duvido de nada, gente. Bom, como sempre, selecionei algumas mensagens para me acompanhar no cafezinho. Hoje eu trouxe essa xícara vermelha de ágata para combinar com o meu brinco e as minhas unhas. Mas vamos lá. O Edivaldo F. da Silva. Oi, Marilis, uma coisa que você falou é totalmente verdade. Uma só, Edivaldo. Eu falo só verdade aqui. A informação é bloqueada, apagada ou distorcida para que não chegue de forma alguma aos eleitores do clã Bolsonaro. Já vi isso acontecer diversas vezes em canais bolsonaristas e de igrejas evangélicas que apoiam essas figuras. Se alguém tentar postar qualquer comentário que não seja favorável, em questão de segundos, a sua postagem é apagada. Eu percebo mais isso em algumas redes sociais. Por exemplo, no Twitter eles têm pouco controle, mas no Instagram, como a militância é muito ferrenha, é difícil você conseguir fazer um comentário ali e não ser massacrado e o comentário continuar ali. Mas é isso, é método, é método. Geraldo Gomes, eu só vim a conhecer o que é Golden Shower através do... através do Brochonaro. Ou seja, se diz defensor dos costumes, mas é um grande disseminador da pornografia. É aquela coisa, né? A hipocrisia. Enfim, como é que é? Enfim, a hipocrisia. O título da coluna da semana passada era Imorrível, Incomível, Imbrochável. E aí o Bruno Alves de Jesus só fez uma coisa aqui que eu achei engraçada, que ele falou, Bolsonaro é invotável. Eu acho que... Eu gostaria de concordar com você, Bruno, mas nem todo mundo concorda. E a Cris Corsino mandou um comentário generoso, afetivo, caloroso. Fala o seguinte, opa, quase derrubei o café aqui. Dentro desse momento surreal e ridículo pelo qual passamos, lamento muitas coisas. Uma delas é ter que ver jornalistas como a Marilis tendo que dedicar tempo falando sobre esse inútil que está na presidência. Entendo que é necessário, mas é triste. Cris, eu acho realmente triste que a gente passa a maior parte do tempo discutindo as ações do presidente, o que ele fala, o mau comportamento, as declarações infames, e a gente não esteja discutindo o país, o Brasil, as necessidades, o que precisa mudar. Isso é realmente complicado. E, por fim, Vera Moreira manda uma provocação para vocês, hein? Pergunta aí, Marilis. Vocês aguentam mais 4 anos de Bolsonaro? Eu não aguento. Eu tô fora. O Brasil não aguenta. A gente não aguenta mais não aguentar. Chega, né? Pessoal, claro que tem dica pro fim de semana. Faltam 2 semanas para as eleições. A minha dica é um livro essencial para entender melhor o enriquecimento da família Bolsonaro. Acabou de ser lançado, então comprem. Tá aqui, ó. Pedi pro Bruno colocar a capa ali. O meu tá já com dedicatória. O ponto de partida do livro, que foi escrito pela jornalista Juliana Dalpiva, que é minha colega, foi o esquema de rachadinha do gabinete do filho 01, o então deputado Flávio Bolsonaro. Esse esquema foi revelado no final de 2018, depois das eleições que elegeram Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Foi naquela época, será que vocês vão se lembrar, que a gente passou a conhecer uma figura chamada Fabrício Queiroz. A Juliana teve acesso a cópias sigilosas dos autos judiciais, 1000 páginas em documentos, fez mais de 50 entrevistas, é um trabalho minucioso de jornalismo. Esse esquema de corrupção acontecia em vários gabinetes funcionais que eram ocupados pela família do Bolsonaro, em todos os mandatos que eles tiveram como políticos, seja de vereador, deputado estadual, federal, e envolvia os seus 3 filhos mais velhos, as 2 ex-esposas, a atual, amigos familiares, muitos dele aí atuando como funcionários fantasmas, além de advogados e milicianos. Eu acho que isso daqui, gente,
mostra o tamanho do buraco que a gente se meteu. Mostra como é inacreditável que um sujeito como esse, com uma família dessa, tenha chegado à presidência da República. Eu fico por aqui, vejo vocês terça-feira na Mesa do Meio. Terça-feira na Mesa do Meio que eu vou comandar a mesa. O Pedro vai estar fora, então eu espero vocês. E bom final de semana. E não se esqueçam, tentem descansar, relaxar, se informar, mas também fazer coisas prazerosas. Um beijo.